Irmã Rosella Griffith Martin, testemunho de sua cura completa do alcoolismo nas reuniões do profeta de Deus para esta era, William Marion Branham. Para começar a minha vida, eu nasci em Staunton, no Illinois, em setembro 22 de 1924. Isso é no meio do estado de Illinois. E eu sempre tinha ido na escola dominical com a minha avó Griffin. Ela era metodista livre e eu ia com ela para a igreja e fui ao altar poucas vezes. E meus pais, nenhum dos dois ia para a igreja. Eles não sentiam que tinham roupas tão boas, suficiente ou coisas para ir à igreja. A minha mãe me criou muito gentilmente. Eu penso, meu pai me deu uma surra uma vez. A minha mãe era os seus nãos e sim, minhas roupas. A minha mãe me convencia a minha mente para mim. E eu fui para a escola dominical, cantei no coral dos jovens, cantei também no coral dos adultos quando eu fui para o colégio. Eu saía com as filhas dos ministros, mas elas tentavam me ensinar a fumar e eu sabia que isso era errado, mas depois que eu graduei, os meus pais mudaram para Juliette, no Illinois, e eu comecei a trabalhar no escritório e as jovens saíam e bebiam. Meus pais, nenhum deles bebiam. Meu pai não teria uma bebida nem com o presidente. Ele não atravessaria a rua para tomar uma bebida com o presidente. Então, foi para ele difícil ele me entender. Eu não sei se eu estava ameaçando a autoridade ou tentando convencer a mim mesmo. O poder de Deus para demonstrar o que Ele pode fazer. Eu não sei o que aconteceu comigo, ainda que Ele encontrou um caminho para mim, onde não havia caminho. Quando eu fui para Juliette, eu comecei a trabalhar, eu comecei a sair com as jovens e elas bebiam. E, naturalmente, eu saía na frente delas na bebida. E mesmo eu ainda com muita vergonha, eu ia na frente e tomava umas bebidas extras. E eu sabia que era errado, mas eu esquecia naqueles copos coloridos, era diferente. Finalmente, eu cheguei a uma posição que eu bebi 2 anos e meio e eu cheguei ao último degrau da escada. Eu não podia seguir mais adiante. Se eu não estivesse em Jesus hoje, eu estou seguro que eu não poderia te dizer, porque eu fiquei tão ruim, não tinha apetite, meu peso diminuiu, eu não tinha força, eu perdi meu trabalho. Meu papai implorava para mim, ele dizia, Rosella, ajuda você mesmo. Minha mãe, ela ficou muito dogmática. Eu dizia, sabe, eu não posso me ajudar, não há maneira que eu possa me ajudar. E eu ressenti pelo fato de que eu estava além dos meus próprios desejos. Eu queria controlar as mãos nas minhas próprias mãos, mas eu não tinha, eu me sentia me escorregando. E isso é real, isso é genuíno. E nenhum que já passou por isso poderia entender. Mas eu já estive em vários hospitais em Juliette, em Chicago, nos subúrbios, e uma vez teve 5 médicos terrenos que disse que eu nunca viveria. Um médico disse, ele foi até o ponto que disse que se eu vivesse em 6 meses a minha mente apagaria, eu nunca conseguiria. Minha mãe, um tempo antes disso, ela se tornou cristã, estava indo na igreja Nazareno, jejuando, orando, e ela
trabalhou naquele supermercado e na hora do almoço ela iria jejuar e orar para que Deus curasse o meu corpo, pedindo, Deus, faça que ela seja curada. E ela ia no porão e orava sozinha. E ela disse, Senhor, se o Senhor usar ela depois que ela for salva. E então foi um pouquinho antes disso, um motorista cristão do ônibus disse, Rosela, fala para sua mãe que tem uma reunião em Hammond, Indiana, onde um homem real de Deus está orando e pregando e orando pelos doentes. O aleijado anda, o cego vê, os cânceres são curados, tudo é feito em nome de Jesus. Eu disse, Joe, eu nunca vi algo sobre isso, eu já fui à igreja metodista. Ele disse, Rosela, essa é uma pessoa, o nome dele é Jesus. Bem, eu pensei, toda a minha vida, eu fui para a igreja quando era criança, mas onde estava Jesus nisso? Eu conhecia a Escritura, conhecia os hinos, mas eu não conhecia Ele. Então, depois que Joe nos testificou sobre as reuniões que o irmão Branham estava tendo em Hammond, Indiana, e eu tentei no próximo dia contactar a esposa dele, ele disse que 4, 5 carros estavam indo todos os dias de Juliette. E nós fomos bem-vindos a ir. E eu liguei no segundo dia, eles já tinham saído mais cedo. E no terceiro dia eu chamei a Bernice e falei, você vai para Hammond, Indiana para as reuniões? Ela disse, sim, eu vou, você quer ir? Eu falei, eu desejo ir também. E nós fomos, e ela estava dizendo o que Deus tinha feito por eles. Eu estava tão chateada, Deus, eu não sinto confortável, porque eu não conhecia Ele. Eu pensei, sabe, essas pessoas, eu vou nas reuniões, e nós caminhamos, entramos, e a reunião já tinha começado, e aquelas pessoas estavam clamando, gritando, e havia um brilho no rosto delas, tanta alegria que eu nunca tive na minha vida. E eu pensei, bem, eles são muito barulhentos, mas mesmo assim, eles têm algo que eu não tenho. E eu baixei a minha cabeça nesse dia, mas eu orei a Deus para me fazer um caminho para mim. Se fosse a sua vontade para me curar e preparar um caminho para mim. E naquela tarde, quando a reunião terminou, o irmão Billy Paul veio. Ele disse, você precisa de um cartão de oração? Eu disse, sim. Ele disse, o que tem de errado com você? Ele disse, eu sou um alcoólatra. E o médico disse que não há salvação para mim, não há esperança. E ele escreveu no cartão. Bem, então nós fomos, comemos alguma coisa e voltamos à reunião. E naquela tarde, eu disse, eu sei em meu coração que quando eu estiver diante do irmão Branham, eu estarei bem. Havia algo, não há maneira de explicar, mas eu sabia que estaria tudo certo. E logo depois daquilo, algo disse, Rosela, isso é verdade, você pode ser curado, estando diante desse homem, mas olha, você caminha ali, cada indivíduo desse auditório vai saber o que está de errado com você. E isso será uma grande vergonha que você tem que encarar. Mas eu disse, Senhor, seja o que for que eu tiver que encarar, eu vou. E nós voltamos para a reunião da noite, depois de termos lanchado. O irmão Branham pregou a mensagem, ele pregou a mensagem, venha ver um homem. Venha ver um homem. Foi a mensagem que ele pregou. E ele chamou o cartão J25 até o 50, depois que ele completou a mensagem. Ninguém teve que me levar até lá, eu fui de maneiras próprias, ninguém teve que mostrar para mim, eu fui por mim mesmo. Eu disse, eu estou indo e eu sei que eu vou ser curada. E quando eu era a posição terceira na fila, quando eu estava esperando a minha vez, e da forma que eu aproximei, irmão Branham, eu senti uma presença que eu não posso definir, mas eu sabia que estava lá. E quando eu cheguei de frente dele, ele era o homem mais gentil que eu já havia encontrado, o indivíduo mais gentil
que eu já tinha visto na minha vida. E ele disse, você crê que eu sou o seu profeta? Eu disse, sim, Senhor. Ele disse, se Deus me revelar qual é o seu problema e se Jesus te curar, você o servirá para o resto da sua vida? Eu disse, sim, Senhor. Ele deu um passo atrás e disse, você é uma alcoólatra. Ele falou todo o auditório, vamos curvar as cabeças, vamos orar. E quando ele fez, ele colocou as suas pequenas mãos na minha cabeça e ele pediu ao Senhor para me curar, em nome de Jesus Cristo. O sermão Venha Ver um Homem, pregado em Hammond, Indiana, no dia 11 de julho de 1952, não foi gravado. O irmão Branham fala sobre o que aconteceu nas reuniões com a irmã Rosella nos trechos dos sermões seguintes. Mas ele se importou tanto com ela que ele disse a ela todos os segredos do seu coração e perdoou cada pecado. E ele colocou algo nela que fez com que ela corresse para a cidade dizendo, venha ver o homem que falou as coisas que eu tenho feito. Veja, é isso que faz dele grande para mim. Não é todo de camisa engomada. Ele era a graça de Deus para as pessoas. Ele era o amor de Deus expressado em carne humana. Não importa quão pequeno ou insignificante, Ele cuida, seja imoral, bêbados, alcoólicos, qualquer que seja. E eu penso que a pequena Rosella Griffith de Chicago, o seu livro está saindo muito em breve agora, que ela veio aqui na reunião, então viu que os alcoólicos anônimos desistiu dela e mais ou menos 5 ou 6 famosos hospitais de Chicago já tinham escrito o nome dela fora do livro, nunca vem aqui. Então, até que ela estava tão baixo e a única coisa que lhe restava era um casaco que a sua mãe tinha dado a ela, e ela cortou isso assim de dentro para poder colocar as garrafas ali dentro, tão alcoólica que ela talvez nem congelaria até a morte, jogada nas sarjetas da noite, uma jovem esperta, educada, miserável como um lixo, sentada ali na galeria, ali em Indiana, onde estávamos tendo a reunião. Ninguém parecia se importar, e se eles soubessem quem ela era, eles moveriam de perto dela. Mas Jesus importa. Ele moveu em volta e ele disse, aquela mulher sentada ali, o nome dela é Rosella Griffith e ela é uma alcoólatra e ela já tem sido abandonada pelos alcoólicos anônimos e eles não podem fazer nada por ela. E então todas as esperanças se foram, mas ela creu nele. Assim diz o Senhor, desta hora em diante, não mais alto. E agora ela é tão doce, uma cristã amável, ela vai de lugar a lugar e ela vai mergulhando de cadeia em cadeias, pregando o evangelho para salvar os alcoólatras. Jesus importa, então lance sobre ele todos os seus cuidados, em seu sofrimento. Ele se importa com você quando você perde os seus entes queridos. Ele se importa com os mortos, com aqueles que morreram em Cristo. Um dia ele estava tão cansado no seu caminho, ele dificilmente poderia ir caminhando, mas ali veio uma procissão da cidade, uma procissão funeral e uma pequena mãe frenética jogando as suas mãos no ar e torcendo, dizendo, ó Jeová, porque o Senhor levou ele? Ele é o meu único filho. Ele estava cansado, desgastado, mas ele importou com aquela pobre, pequena mulher do coração quebrantado. Caminhou até os carregadores, aqueles carregadores do caixão, e tocou e disse, filho, levante, porque ele
importa, Ele entende. Agora nós sabemos, por sua vida, que Ele importa. Agora a pergunta é para nós aqui esta noite: você se importa? Ele importa, mas agora, você importa? Se você não se importa, então Ele não pode te ajudar. Mas se você se importa o suficiente, ou cuida o suficiente de você mesmo, eu tenho ouvido as pessoas fazer essa afirmação insana: oh, eu não me importo no que eu me tornar de mim. Oh, que coisa, eu seguramente importo o que será de mim. Seguramente, sim, eu importo, e eu creio que qualquer pessoa em sua mente sã se importa. Eu quero saber o que será de mim, o que vai acontecer comigo. E se eu sei que Ele me amou, e não há ninguém mais que poderia me amar como Ele me amou, Ele cuida de você, Ele importa por você, não importa quanto pequeno você seja, quão insignificante, quão pobre, quão indiferente, quantas vezes você tentou e falhou, Ele ainda cuida, o seu amor ainda bate à porta do seu coração, mas nós estamos tão ingratos por isso. E um dia que agora, até onde eu sei, cada pessoa aqui presente é absolutamente estranho para mim. Eu vejo a pequena, eu creio que é a irmã Rosella. É você sentada aí, Rosella? Você já deu o seu testemunho aqui por esta reunião? Foi em Hammond, eu creio que foi, Indiana, uma noite ali na galeria em algum lugar. Eu não lembro exatamente onde foi. Fred Aster, dançarina, ela tinha exatamente sido exposta na audiência. E ali em algum lugar a pequena senhora veio nervosa, tremendo, e o Espírito Santo falou para ela e disse a ela que ela era uma alcoólatra e ela estava no caminho do tormento. E o que quer que seja que ele disse a ela, eu não sei, mas essa jovem tem sido abandonada, doutor após doutor, e pelos alcoólicos anônimos e tudo mais. E Jesus Cristo, em sua misericórdia, tirou dela o desejo de bebida da jovem, e ela é uma das escolhidas santas esta noite. E pelos últimos 3 ou 4 anos ela caminhou por Chicago em todo tipo de lugares de bebidas e tudo mais, e deu testemunho da graça de Deus. Hoje à noite é sentada aqui, salva pela graça de Deus, vem como uma cristã amável, bonita, mulher jovem. Você se importaria de ficar de pé? Rosella, eu não quero expor você na audiência, mas isso é o que a graça de Deus pode fazer. Certamente é. Esta é a única que eu conheço simplesmente agora na audiência, e também os meus rapazes das fitas de gravação e o irmão Biller sentado aqui. Mas o Espírito Santo conhece cada um de vocês. Ele conhece quem é você. Ele sabe o que você tem desejo. Você pode estar certo. Você pode saber de estar certo. Que é isso, e que se Ele não fizer nem mais um milagre em você, o maior milagre de perdoar o seu pecado, este é o maior milagre que Deus já fez, foi perdoar o pecado de um ser humano, tomar um homem e converter ele das coisas. Veja, mudar a sua parte interior das coisas, que uma vez era bêbado e jogador e fez coisas maus e coisas como essa, e de repente tudo virar ele de volta para o amor, e ele vai para a sua casa com a sua esposa e ele diz: querida, me perdoe como eu te tratei desta forma. Pegar as suas pequenas crianças, segurar elas nos braços. Papai gastou todo o dinheiro com uísque e o papai tem feito isto, e a mamãe tem saído toda noite e deixou as crianças com você. Olha, nunca farei isso de novo. Deus me perdoe. E como aquele testemunho, que é uma das grandes coisas que há, todos os alcoólicos anônimos
e todos como esse, nunca pode mudar como isso aconteceu. Eles nunca podem fazer isso por uma pessoa. Olha a pequena Rosella Griffith aqui, sentada aqui, quando os Alcoólicos Anônimos de Chicago, e eles foram nos maiores hospitais, e os seus funcionários e doutores abandonaram ela. Em um pequeno momento na plataforma, mudou num piscar de óleo, ficando lá com um casaco cortado assim como este, um casaco de pele, e quando a sua mãe comprou para ela, e era uma garota esperta, inteligente, e ela carregava a sua garrafa de uísque assim embaixo desse casaco ali, com medo de cair nas ruas e congelar até a morte, antes de que alguém pudesse encontrar ela, ali, estando ali, quando todos os alcoólicos anônimos o abandonaram. Ela está escrevendo um livro sobre isso agora. E aqui ela vem na plataforma e o Espírito Santo diz a ela: o seu nome é Rosella Griffith. Não há nada incerto sobre isso. Você é uma alcoólatra. Você tem estado nos Alcoólatras Anônimos e tudo mais, mas assim diz o Senhor, isso acabou agora. E aquela senhorita sentada ali na galeria, ela é sócia dançarina do Fred Astaire, e ela simplesmente pulou. É isto certo? Ela também é um alcoólatra e uma viciada em droga, e a lei está procurando por ela agora. E o seu papai colocou de pé e disse: eu ressinto disso. E ela disse: espere um minuto, papai, o homem está certo. Não há nada incerto sobre isso? É assim diz o Senhor, você está curada? Entregue-se. Agora ela está no campo com o seu marido, pregando o Evangelho. Oh, que coisa! O que é isto? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nesses dias, quando as denominações estão com incertezas disso, por quê? Vocês escutam as igrejas das denominações? Quando Cristo ainda é o mesmo, não há nada incerto sobre isso. Isto é sempre certo. Agora, nós sabemos o que a Bíblia diz aqui. Agora, para todos esses médicos, eu era um problema. Para os ministros, eu já tinha ido ao altar e não fui salva. Mas um minuto na frente do homem de Deus, que sabia onde ele estava posicionado, eu saí daquela plataforma, eu estava tão feliz, eu sabia que foi curada. E antes de eu sair dos degraus, veio uma jovem e disse, ela estava chorando, e ela disse: querida, eu sinto tanto por você. Eu disse: senhora, não precisa mais. Jesus acabou de me curar e eu simplesmente estou bem, eu estou bem. E eu perguntei a ela 3 vezes: o que acontece com a sua filha? Você quer que você chame ela? Ela é viciada em droga. E eu consegui ela o endereço e o telefone. E mamãe foi naquela casa, na casa dela essa noite. Eu não quero você misturado com viciado de droga essa noite. Eu disse: mamãe, isso foi uma das coisas que me custou muito, que eu aprendi. E fazer aquilo o que Deus quer, não o que as pessoas querem. Minha mãe falou para ligar para ela. E eu chamei ela no dia seguinte e ela foi curada na próxima noite. E eu fui para casa e nós paramos para tomar sorvete, comer torta. E eu estava tão fechada com Deus. Eu não sei, eu não lembro. Eu cheguei em casa. Eu disse ao Senhor: eu sei que estou curada, Senhor, mas simplesmente me mostra que eu estou salvo. Eu não sabia, quando você é curado, é um sinal que os seus pecados foram perdoados. Mas eu disse: Senhor, eu sinto tanto que eu simplesmente não fui para a igreja desde que nós mudamos de Stoughton. Simplesmente me perdoa, Senhor, por cada pecado que eu cometi contra o Senhor. Toma, aceita-me, Senhor. E quando eu estava na minha cama, ali no meu corpo humano, deitado na cama, ali era um genuíno eu. Havia um novo genuíno eu que se levantava do meu corpo e simplesmente subia suave, deixava o meu corpo até o teto do quarto. E eu estava num temor, chorando, e minha mãe veio e disse: Rosella, vai voltar a dormir. E você simplesmente foi salva, mas isso não me satisfazia. Então,
Na próximo dia nós chamamos a jovem, fomos para a reunião. Ela pegou um cartão de oração e ela veio para mim e disse: você me leva na fila de oração? Eu disse: claro. E o que eu faço? Se você fez alguma coisa na sua vida, creia em Jesus Cristo, confie nele. E ela disse: eu vou tentar. E quando ela foi na fila, o Espírito Santo chamou ela, o nome dela é Helena Proctor. O irmão Branham chamou ela. E de qualquer forma, ela foi curada na próxima noite. E quando eu fui para casa de novo, eu pedi ao Senhor para me mostrar que eu estava salva, que eu queria servir a Ele, que eu estava curado. Eu não queria estar no mundo. E através de tudo, eu nunca fui imoral. Eu simplesmente era um estado miserável no estado que eu estava. Eu pedi ao Senhor: Jesus, se o Senhor me colocar de frente desses médicos que me desistiram de mim, que falaram que eu não tinha esperança para mim, eu testificarei para cada um deles. E havia o Dr. Polikandrios, um médico grego, e muito educado, um bom homem. E eu disse: médico, quando vocês não encontraram um caminho, ajuda para mim, eu fui a Jesus, Ele curou meu corpo. E 2 daqueles doutores concordaram comigo. Eles disseram: segue adiante, Roseli, vai crendo isso. Eu disse: pela sua graça, eu sigo adiante, vou servir a Ele. E no próximo dia, Helena foi pela fila de oração e foi curada. E então, nós sempre nos víamos uns aos outros nas reuniões, e as reuniões duraram mais 14 dias. O irmão Branham disse ao irmão Diller no próximo dia: o que Deus me mandou aqui para fazer simplesmente aconteceu ontem à noite. E ele me disse mais tarde: irmã Rosella, veja, 1:7, eu simplesmente não entendi o que ele quis dizer, mas eu creio que ele disse. Eu nunca precisei entender o que ele disse, eu simplesmente criei. E depois disso, eu orei e pedi ao Senhor um bom trabalho, para me não deixar entrar em nenhum problema, abrir as portas que Ele queria e fechar as outras portas. E no trabalho eu pedia por aumento de salário, o aumento vinha automático. E eu tinha um dos melhores amigas que eu tive da minha vida, a pequena Cat. Ela dizia: a Rosella é muito restrita, ela não diz palavras torpes, mas ela disse: a Rosella orará por você em caso você precisa de ajuda. E ela era uma boa amiga para mim. E Bani simplesmente foi estar com o Senhor. Eu estou convencida que eu verei do outro lado, porque ela foi boa para mim, eu amei ela. E ela estava caminhando em toda a verdade que ela conhecia. E ela disse: Rosella, você vai para as reuniões? E eu disse: sim. E depois disso, eu continuei orando, mantendo perto de Deus, pedindo para guiar a minha vida. E como o Senhor me mostrou antes, para não botar o meu nome em nenhum livro de igreja. Então, meu papai começou a vir às reuniões com a semana. E uma semana antes de eu ser curada, eu estava sentado na galeria e eu pedi ao Senhor para levar o homem que Bernice levou, que era o tio dela. Ele era um alcoólatra. Senhor, cura ele como o Senhor me curou. E ele estava sentado na galeria e ele disse: aquela garota sentada lá orando por você. E eu chacoalhei a minha cabeça. E ele disse: você foi curada nessa plataforma também, não foi? E eu sacudi a minha cabeça. E ele disse: você tem alguém sentado do seu lado direito que é seu papai? Coloca a mão nele para que ele possa aceitar a sua cura e salvação. Oh, Deus, tenha pena do doente necessitado. Oh, como que gostaríamos da sua misericórdia que perdura. Como vai, Senhor? Tudo bem? Agora, eu sou um estranho para você. Isto é certo, Senhor? Eu não sei, não conheço você. Você é um estranho para mim. Então, eu simplesmente, até aqui onde eu sei, eu nunca ouvi antes. E eu não estou familiarizado com você. Mas alguém conhece você, conhece ambos nós. Isso não é certo, Senhor? Ele conhece ambos. E você vem aqui esta noite para ser curado ou qualquer que seja que esteja errado. E não há maneira
de eu conhecer e saber qualquer coisa do mundo sobre você, somente a menos que o Senhor revela de alguma forma. Você crê nisto? Você crê e você irá com toda a sinceridade do seu coração. Você crê que aquilo que tem ouvido sobre o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é a verdade? Você crê. E você crê que o que nós reclamamos, que temos feito concernente a ser o seu profeta pela visão do fim, quando eu nasci, você crê que isso é verdade? Você crê, mesmo que eu não dissesse uma coisa de errado com você ou nada, mas simplesmente orar por você e seguir adiante, você crê de qualquer forma? Você creria? Talvez ele poderia explicar isso. Sim, Senhor. Assim que o Espírito Santo, da qual você seguramente há algo próximo, muito próximo. Você não está acostumado com esse sentimento? Você é uma pessoa nervosa, diz, eu vejo você vindo de uma distância, você vem de algum lugar aqui, não é isto certo? Você vem de algum outro lugar, vindo aqui, você estava longe e vindo aqui, alguém tem trazido você aqui e disse para você vir aqui e você está aqui para ser libertado e alguma coisa que você faz, não é isso certo? E este algo está arruinando a sua vida, está destruindo a sua vida, não é isso certo? Da qual é bebida. Você é um alcoólatra e alguém disse a você... se eu não estou equivocado, você estava no norte, vindo para o sul, vindo aqui. Não é isto certo? Você aceita Ele como seu Salvador agora? Crê que desta hora em diante Ele é a única coisa que pode tirar isso de você? Tudo certo. Você aceita Ele como seu Salvador? Você agora crê que Ele é o Filho de Deus e que Ele morreu no Calvário para tirar os seus pecados, e você não quer fazer isso. Você simplesmente está arruinando a si mesmo, mandando a si mesmo para o inferno com o diabo e os pecadores, e você não quer ser assim desta forma. E tudo que você tem está nervoso e agitado, não é isto certo? Agora você aceita Ele como seu Salvador? E agora você crê então que se eu pedir a Deus que esse diabo vai deixar você? E o que estou pensando sobre alguém que foi curado, e eu creio, eu vejo ela sentada ali em cima, aquela pequena alcoólatra foi curada aqui não muito tempo atrás, sentando ali em cima, ali na reunião em algum lugar, e quando eu me virei eu senti, não é isto certo? Fique de pé, senhorita, ou em algum lugar, isto é certo, exatamente, você está sentada aí, orando por este homem. Não é isto certo? Não é isso, senhorita? Eu não estou lendo a sua mente, mas eu vejo você sentada aí. Não tem você sido curada nesta plataforma da mesma coisa? Aconteceu dos seus espíritos estar alinhados juntos. Digo, alguém mais que você está orando por... Não é o seu papai que está sentado próximo de você? Não é isto certo? Não é isto certo? Ele está com problema de audição, não é ele? Coloque as suas mãos sobre ele. Você aceita Jesus como seu Salvador também, papai? Tudo certo, vai para casa, ambos vocês. E em nome de Jesus Cristo, vai para casa hoje à noite e nunca mais beba outro pingo. E você vai ficar tudo bem. Vamos dizer, louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Senhor, junte-se a uma boa igreja do Evangelho completo agora. Vive para Cristo o resto dos seus dias.
Deus irá te usar, não somente a você, mas Ele causará que outros como você venham e caminhem neste amor da luz e algum dia me encontre onde nós podemos chacoalhar as mãos no além do outro lado. Você lembrará, eu te chamarei a tua atenção aqui na plataforma essa noite, onde Deus te libertou do hábito, do vício da bebida, onde você aceitou a Ele como seu Salvador. Oh, meu povo, por que você não crê no Senhor Jesus Cristo? Seja reverente. E então, no dia seguinte, saiu o sangue do seu ouvido, e seu ouvido foi aberto. E ali foi onde guiei ele para Jesus Cristo. E ele disse, posso enviar o dinheiro para o irmão Branham? O dinheiro estava na cozinha. E o meu pai, antes de ser salvo, ele já era um cristão. Ele não pensou, Jesus não faria nada errado, simplesmente olhamos para ele. Meu papai ia nas reuniões comigo em Chicago, me encontrava em Jeffersonville, e eu então fui através da vida testificando. E Mombrana disse, não era uma mulher pregadora, perdoa-me, mas eu perguntei, Mombrana, o que eu posso fazer? Ele disse, irmã Rosela, se você nunca fale em testificar por Jesus Cristo. Eu disse, ok. E mais tarde eu me casei com Jim e ele faltava um ano para aposentar do exército e eles voltamos para Illinois e fomos para o tabernáculo. Eu falei, eu quero ver o irmão Branham. E quando nós caminhamos naquele velho escritório dos diáconos, o irmão Branham estava lendo a porção dos diáconos, ele virou e eu disse, eu guiei Jim para o Senhor 2 dias antes. Eu disse, Senhor, eu tenho que saber se Jim está selado, eu tenho que saber, Senhor. Era assim como algo estivesse batendo no meu coração. Eu tenho que saber que ele está selado. Eu não posso viver se ele não deixar saber. O irmão Branham virou de repente e disse, irmã Rosela, um dia, ele nunca tinha encontrado Mondina. Ele disse, ele estava indo por esse lado. Ele fez um círculo e Deus virou ele do outro lado e agora ele está vindo desse lado. E em meu coração eu disse, obrigado, Senhor. E audível, mas o irmão Branham sabia o que eu queria dizer. E então Jim não entendia, mas 4 anos atrás Deus abriu para ele tudo sobre a mensagem, as coisas de Deus. E eu sabia que o Senhor tinha que mudar Jim, porque se eu era semente de Abraão, Deus responderia minhas orações. E então eu fui para as cadeias, as prisões, simplesmente todos os lugares. Muitas pessoas humilharam a si mesmo, mas eu não sentia humilhando a mim mesmo. Jesus me amou, Ele veio e me resgatou. Quando a minha mãe estava orando, Deus enviou o irmão Branham para Hammond. E eu podia falar nele com o telefone e diferentes coisas que ele me disse, que eu podia descansar nisto. E uma vez, as jovens nos escritórios, era tão engraçado, ele disse, lembra, irmã Rosela, nunca haverá uma pessoa que possa colocar a mão na sua vida, nunca acontecerá. E então, eu sabia que isso era verdade. E tantas pessoas tentou me endireitar desde que eu fui salva. Eles queriam que eu fosse por esse lado e os pentecostes pregadores queriam que eu fosse desse lado. E eles veio para meus pais e tentaram dizer, Rosela, a única coisa que nós, pregadores, temos contra você, você está realmente vivendo para Deus. A sua vida é diferente, mas simplesmente você vai nessas reuniões. E eu disse, bem, se eu estivesse seguindo todos vocês, estaria bem. Mas como eu não faço dessa forma, eles disseram, você está bem, mas é melhor se você seguir a gente.
mas eu nunca podia sentir que eu tinha que ir para as reuniões do irmão Branham. Ele foi meu pai espiritual. Foi ele que me introduziu a Jesus Cristo. E se eu tivesse qualquer problema, eu iria ao irmão Branham. E se eu tivesse problemas no trabalho ou qualquer coisa das outras pessoas, eu chamava o irmão Branham e eu conseguia falar com ele. E ele orava por mim pelo telefone, ou ele dizia que orava mais tarde, e ele dizia que estaria tudo certo, meu papai estaria tudo bem, e que ele estaria orando, e era isso tudo que eu precisava saber, que ele estava orando por mim e pelo meu papai. E era simplesmente maravilhoso ir nas reuniões. Para mim, foi para isso que eu vivi. E as pessoas que eu ia nos cultos, nas cadeias, eles tinham os grandes Cadillacs, onde eles tiravam suas férias e eles levavam um monte de coisa. E um ano, eles foram para a Flórida. E eu disse ao irmão Branham, eles todos foram para a Flórida. Ele disse, sim, irmã Rosella, mas você escolheu as melhores coisas da vida, irmã? E eu fiquei tão envergonhada, porque eu sabia que eu tinha, e meu pai não podia me encorajar, ele não conhecia o Senhor, então, bem, nunca foi um homem como o irmão Branham foi. Ele simplesmente caminhou e demonstrou como Jesus Cristo caminhou. E eu creio que ele tomou o verdadeiro padrão e caminhou aqui na terra e nos mostrou exatamente como Jesus Cristo era. Meu pai tinha 69 e ele foi com o irmão Branham. Minha mãe foi 2 anos mais tarde e eu sou a única filha. E eu disse ao irmão Branham, eu sou a única filha, mas ele disse, você tem outro tipo de irmãos e irmãs pelo sangue real de Jesus Cristo. Muitas vezes, não sei se eles me reclamavam, mas isso não me importa. Mas se ele já revelou a você que o seu nome está ali, o mundo nunca pode mudar. E eu sei que onde eu era um problema tão grande para o mundo e os médicos, do qual meus pais tinham vergonha, eu gostaria que eu pudesse desfazer isso, mas eu não posso. Tudo que eu sei, Deus desceu e me curou e me ajudou, e agora eu quero testemunhar por Jesus Cristo e dizer para o homem e as mulheres que há uma saída, e esse caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho da verdade, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você já teve alguma lembrança de um histórico cristão ou que venha ao teu conhecimento do Senhor quando era criança? Não, eu sabia sobre ele, mas eu não conhecia ele. Fui para a escola dominical, mas eu não o conhecia ele. Você teve alguma experiência cristã antes do que você diz que foi convertida? Você lembra de alguma vez que era satisfeito de alguma coisa? Nunca. Eu li sobre a história da sua vida. Você pode dizer as coisas conforme você sentir. Eu estou fazendo essas perguntas, Rosella. Depois dos seus dias de escola e no seu alcoolismo, quando tomar diferente caminho, seu pai comprou o casaco e a estrutura da sua vida mudou e o espírito maligno do alcoolismo te fazia esconder as coisas. Como você via a sua vida? Drasticamente ficar muito feia. Bem, há provavelmente 1 ano e meio, quando o irmão Branham veio para Hammond, eu já me dava conta que eu precisava de ajuda. E eu fui doutor após doutor, e eles me davam pílulas contra nervoso e contra vícios de droga. Você mencionou
esconder licores. Explica isso. Eu tinha um casaco de pele de que se eu caísse na neve eu não morreria. Mas sim, meu pai me encontraria e ele ficava muito bravo comigo. Mas nenhum dos meus pais bebia, era difícil para eles entender. Era uma vergonha para eles. Eles não me entendiam. E os vizinhos não me entendiam. Mas depois que eu fui salva, essa pequena Kathy senhora, ela disse, oh, Rosella, você agora é uma jovem tão boa. Eu disse, não, Granny, não sou eu, mas Jesus em mim me faz ser bom. Ela disse, oh, ela entendeu. Você mencionou, Rosella, que a sua mãe ficou com você. Ela apoiou você através desse tempo. Até que extensão ela foi através para te ajudar? Ela me colocou no hospital, me deu medicamento, tentou tudo para me manter junto. Ela orava por mim. E até mesmo que ela não era tão profunda nas mensagens, que ela não estava me seguindo quando eu vim para a mensagem, mas ela não sabia o que fazer comigo. E um médico disse que se eu durasse mais 6 meses, a minha mente apagaria. E eu ressenti, e eu era inteligente o suficiente, eu ressenti ter a amargura de algo que estava além de mim, que eu não podia explicar. Eu não entendia a mim mesmo. E eu fui para Alcoólicos Anônimos e eles disseram que o Deus, como você entende, eu disse, não, é Deus como a Bíblia declara Ele. E cada dia, naqueles 9 meses, eu fiquei sóbria, mas eu almejei. Cada dia eu orava que Deus me mantesse sóbria, e Ele fez. E isso foi antes de eu ser salva. Mas eu almejei cada dia, naqueles 9 meses eu almejei. E meu pai e minha mãe não me entendiam. Eu não creio que ninguém me entenderia que foi por esse caminho. E quando eu fui através da fila da oração, eu nunca mais almejei. De 11 de julho de 1952 até agora, março de 1986, 32 ou algo. Eu penso que é importante, Rosella, que nós cremos em comunhão e lava os pés. E uma pergunta que muita gente tem é: o que aconteceu com você quando você foi para a primeira comunhão e você estava na fila? Que pensamentos que foi no seu coração, na sua mente? E eu creio que muitas perguntas sobre isso. Sim, a primeira vez eu não tinha igreja para ir, então eu sempre ia ao tabernáculo. E a primeira vez que eu fui ao tabernáculo para a comunhão, eu pensei, eu já tinha certo na minha mente, eu vou comer o pão e eu simplesmente vou passar pelo vinho. E eu tinha uma grande ponto de interrogação na minha mente. E quando eu caminhei para a comunhão, o irmão Branham estava ali, de pé, e eu olhei para cima, e o irmão Branham disse, será tudo bem, irmã Rosella. E eu disse, oh Deus, oh Senhor. Ele já está respondendo a minha oração. E eu simplesmente fui a seguir adiante, tomei o vinho, comi o pão, e nunca mais eu almejei a partir desse dia. Tomei o vinho, o pão. Você teve algum sentimento quando tomou o vinho? Não. Eu nunca fui tentada, nunca fui testada nesse quesito mais, nunca mais. Você foi libertada. Eu fui curada instantaneamente. Eu realmente fui. Rosella, os vizinhos viram uma grande diferença na minha vida. Ela foi de um extremo, olha, veja, agora para o outro extremo. E eu disse, sim, quando você não está nesse mundo certo, o mundo dá risada de você. Mas quando eu vim para esse extremo,
Então, meu papai, os vizinhos do meu papai, ele disse, Look, Rosella, olha para a Rosella agora, o extremo que ela está. Ela foi agora para uma fanática religiosa. Eu disse, que coisa, eu não posso agradar o mundo, Senhor. Então, eu vou agradar o Senhor. E eu mantei todos os dias ouvindo as minhas fitas. Eu vinha para casa, depois que eu fora salvo, eu ouvia as fitas. E eu disse, esse mundo não é minha casa mais. Vou fazer o que o irmão Branham disse para fazer, vou caminhar como ele disse, para o melhor das minhas habilidades. E eu já tinha decidido. Os vizinhos, as pessoas, eles não querem você quando você é salvo. Mas quando você é salvo, eles pensam que você é fanático religioso e não quer você mais também. Eu disse, Senhor, eu sei tudo e deixo agora nas tuas mãos. O mundo via que você era alcoólatra num extremo e agora pensava qual é o que vai acontecer depois. Eu não sei, mas eu nunca mudei depois, eu fiquei ali. E sobre o batismo em água, você teve uma reunião com o irmão Branham sobre isso? Não. Eu ouvi que o irmão Branham estava batizando em nome do Senhor Jesus Cristo e eu pedi para o irmão F.F. Bosworth, o seu cunhado, para ele me batizar em batismo cristão. E ele disse, ok. E ele me desceu as águas e ele disse, e eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E eu tentei ser muito doce com ele e disse, não, irmão Ferguson, eu quero que você me batize no batismo cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. E você não fez isso. Então, quando eu conseguir um grupo de irmãos no tabernáculo ou em algum lugar, eu vou ser batizado novamente. E os pregadores começaram a dizer, se a Rosella fizer isso, então, o que ela disse? A palavra é sacrilégio. Não, o irmão Branham disse para ser batizado daquele jeito. Aqui está a água e eu vou fazer. E eu fui ao tabernáculo e o irmão Neville me batizou. E em 1950, em 1956, eu creio que foi, nós todos, em algum tempo, gostaríamos de saber como que era a irmã Rosella quando você viu o irmão Branham nas reuniões. E Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Explica os seus sentimentos, como foi a sua primeira vez pessoalmente, quando você teve a entrevista com o irmão Branham, quais os seus pensamentos, quando você chegou perto, todos querem chegar perto, e você foi muito feliz em chegar perto, o que você pensou, como que você conseguiu a primeira entrevista? Eu nunca estava assustada do irmão Branham, eu nunca estava assim, temerosa, assustada. Talvez você não entenda, mas em tudo no mesmo respeito, porque eu sabia que havia uma presença ali que você podia sentir que não havia igual na terra. E as pessoas não podiam me entender. Uma vez eu pedi para ver o irmão Branham uma vez, quando os jovens, quando eu tinha que passar pelos jovens, e eles disseram, não, que eu não podia ver o irmão Branham. Eu disse, sim, eu quero ver. Eu pensei, vou dar a eles 3 chances para me dizer não. E na terceira vez que ele disse não, eu disse, bem, o que eu faço? Eu vou para o meu hotel, hoje à noite, no hotel, vou orar. O Deus que eu sirvo vai resolver isso e eu vou ver o irmão Branham amanhã. Ele disse, não fala com os jovens desse jeito. Virei o meu pé assim. Eu disse, sim, mas eu preciso ver o irmão Branham. Aquilo era o meu direito de nascimento, como uma filha de Deus. E eu criei, quando o irmão Branham dizia uma coisa, quando era preto e branco, ele tinha que estar certo, ou eu estava olhando errado. Eu era a pessoa que estava errada. Você
fala, você chegou perto dele, você falou com ele como uma pessoa normal quando você veio na sua presença? Sim. Sim. Sim, como uma irmã com grande respeito, com um grande amor humano, um amor cristão. Você falou, irmão Branham, uma vez que você amava ele? Eu disse sim. Ele falou assim, eu sei, irmã Rosella, em amor cristão. Sim. Mas ele amava todo mundo. Ele era um cristão tal que ele viveu exatamente a mensagem que ele trouxe para nós. Ele viveu. E isso é o que eu quero fazer. Você mencionou, irmã Rosella, na história da sua vida, que o irmão Billy te deu o cartão de oração, que você confiava muito no irmão Billy. Você gostaria de dizer algo sobre isso? Você disse que o irmão Billy te dava os cartões, você nunca vai esquecer disso? Sim, eu nunca vou esquecer. Irmão Billy era jovem, vindo, ela ali usava aquele casaco branco longo, era tão jovem, lindo. Ele parecia como tinha tanto cuidado que ele entendia. E eu pensei, algum dia, quando eu chegar do outro lado, eu vou poder agradecê-lo o suficiente. Ele te ajudou com o irmão Branham? E na minha vida, ele te ajudou a ver o irmão Branham? Sim. Eu sempre ia ao irmão Billy. O irmão Billy nunca me disse não. Eu sempre ia a ele. O que era muitas pessoas pensavam tinha que voar a Paris, fazer isso, fazer aquilo, mas estar nas reuniões era o melhor evento da minha vida. No fim da história da sua vida, você menciona que você recebe um profeta no galardão de profeta. Explica isso. Né? Eu não entendi as Escrituras e eu estava lendo a Bíblia 6, 7 horas por dia e eu cheguei na leitura que se você recebeu um profeta no galardão de profeta, você recebe galardão de profeta. Eu disse, irmão Branham, eu não entendo isso. Ele disse, irmã Rosella, você talvez precise desse profeta alguma vez. E eu, sim, precisei dele muitas vezes. Eu notei que você tinha uma história que você contou em referência à senhora Shore. Eu marquei isso aqui. Sim, aquelas pessoas viviam em Lockport, Illinois. E ela era da Igreja de Deus, era todos da Igreja de Deus. Eu nunca coloquei o meu nome no livro da igreja, mas eu amei aquelas pessoas e ela foi curada 2, 3 vezes, mas ela me chamou dessa vez, ela disse, irmã Rosella, eu estou arrumando a minha mala para ir para o hospital. Ele disse, por que nós fazemos isso se nós podemos ir na reunião do irmão Branham e Deus te cura? E eles tinham muito dinheiro, 3, 4 crianças, e eu e minha mãe, e todo mundo se enchia no carro, e eu estava dizendo a ela, e ela tinha um grande tumor, Deus curou ela. Então, o que eu fiz, eu falei a ela, você ore e peça ao Senhor para vir e responder a tua oração através do irmão Branham, e ele fará. Isso era a minha vida, ela nunca tinha encontrado isso. Ela disse, Senhor, quando ela sentou no tabernáculo naquela manhã, e para que eu saiba que isto é o Senhor. E ela levou o seu esposo e colocou no seu rosto assim, para que eu saiba que isso é o Senhor, e que o profeta fale comigo.
Então, chame a minha pequena filha, e eu saberei que é o Senhor. Então, ali havia seu marido, sua filha e alguns pequenininhos, e a sua filhinha no final do corredor. O irmão Branham pregou esta mensagem, ele estava orando para os enfermos, e ele disse, aqui está a senhora que a irmã Rosella trouxe. Senhor, se isto for de ti, e eu serei curada, então, Senhor, então o Senhor fale comigo, então tenha ele, o irmão Branham, falar com a minha pequena criança. Então, nós esperamos um minuto, o irmão Branham olhou, ele disse, essa senhora que a irmã Rosella trouxe, que tem um tumor, e disse, porque ele disse, no final do corredor, ali está a sua filha. Aquela mulher levantou e gritou, eu te desafio a crer. Eu desafio a sua fé a crer. Aqui está essa senhora aqui orando. Ela trouxe o seu lenço e colocou assim na sua face. Eu não conheço você. Deus conhece você. E você é de Joliet, Illinois. E você tem um tumor. Isso é exatamente correto. Vocês talvez estejam imaginando, sim, esta mulher que a irmã Rosella trouxe. Isso é correto. Espere. Ela me falou sobre isso, mas ela nunca, eu não sabia, eu não conhecia a mulher. Isso é correto. Acabou de acontecer que a fé da mulher é muito grande. E eu vou te dizer uma coisa para você. Eu não conheço você. Você está orando por essa criança sentada aqui no final dos assentos. Ela está doente. Esta é a sua criança. Isso é correto. Amém? Você sabia que eu não sabia disso? Aí está. Isto é o Espírito Santo. Você crê nisso? Você aceita isso? Então, se isso está certo, o que eu disse sobre estreita é a porta e apertado o caminho está correto. Jesus Cristo, Filho de Deus, está exatamente aqui agora. O Espírito do Deus vivo está aqui. Você crê nisso? Então, para deixar você saber que eu não sou ninguém que cura, eu não sou o curador, mas o Espírito de Deus exatamente escolheu-me para manifestar a Ele mesmo. E eu não tenho educação, eu não tenho conhecimento de nada, mas o seu Espírito é que faz isso. Vê você e Ele quer que você saiba que eu te falei a verdade. Isto é a verdade, que Jesus Cristo pode fazer cada um de vocês bem agora. Você crê nisso? Agora, simplesmente, se isso funcionou lá em Kingston, da qual os missionários, ou quem quer que seja, estivesse lá, vendo isso trabalhar em Kingston, por milhares sendo curados, por que isso não funcionaria aqui na América, onde nós temos assim, por esse caminho agora? Por que você não crê? Porque não podemos atravessar essas pouquinhas águas. Você crê nisso? Levante as suas mãos. Agora, estas mesmas mãos, coloque sobre alguém próximo de você. Deixa-me orar por você agora exatamente daqui. E que você não tenha mais dúvida no seu coração. E isso vai encerrar o assunto. E ela voltou para aquele médico. O médico não pôde achar o tumor. E ela disse que o médico disse para ela, eu nunca vou dizer que houve nada errado com você. Porque ela disse para ele que Deus curou ela, mas ela nunca viu o que eu vi. Eu não sei, ela perdeu. E ela se batizou e ela chegou só até ali. E eu amo essas pessoas. O irmão Branham me falou que um dia que Jean estava indo por um caminho e Deus virou ele por outro caminho. Bem, isso foi em 1963. Eu creio exatamente cada palavra que o irmão Branham disse. Mesmo que Jean disse para mim ir na reunião, ele entendia que isso era a minha vida. Nós falamos com isso só antes de casar e que devíamos orar junto. E eu queria que ele tivesse o Espírito Santo em sua vida para guiar ele. E então, em 4 anos atrás, ele teve um ataque do coração e Deus guiou ele à forma que Deus pudesse falar com ele. E eu estava tocando um dia
eu estava onde eu estava tocando a fita, eu estava tocando Deus Revelado, e Jim estava na sala, e ele disse, eu vejo, e ele realmente viu o que eu estava tentando dizer a ele todos esses anos. Ele sabia, foi revelado a ele, ele viu, mas até então ele foi junto, era um cristão nominal, ele não, mas uma vez que foi revelado a ele, ele viu que Deus deu a ele a revelação desta mensagem. Agora, Jim é completamente diferente, ele pode me ajudar e dizer coisas que o irmão Branham disse, Rosella. Nós podemos fazer isso e isso, e é tão bom ver ele quando eu criei por 20 e tantos anos. Eu nunca desisti. Se Deus me levou adiante, eu ainda creio que aquela mesma promessa que o irmão Branham me fez tinha que acontecer. Eu verei ele lá no céu. Mas Deus, Ele trouxe agora, eu estou mais velha, eu preciso de ajuda. Você já teve o por suficiente, Rosella. Vocês têm uma vida feliz. Eles têm sido muito felizes. Não há nada impossível com o Senhor. Eu preciso aplicar o sinal. Cada família, nesta mensagem, que tem filhos que não estão salvos, ou quem seja, e que esteja nas famílias, nós queremos todos ali. Não queremos ninguém estar perdido. Cada pessoa que ouviu a mensagem do irmão Branham será salvo. E será membro da igreja e irá no rapto quando ele... E será o irmão Branham que vai nos introduzir para Jesus Cristo. E isso nos cabe a nós agora. A sair das coisas do mundo. Isso não importa o que o mundo pensa. O céu é o nosso lar. O que você estava buscando quando você viu o Jim falando, eu vejo. Eu tinha que ver uma diferença na sua vida, de que ele estava selado. Irmão Branham disse que estava. Quando eu orei aquele dia, eu disse, Senhor, eu tenho que saber que ele está selado. Eu precisava saber que ele tinha o Espírito Santo e que ele estava caminhando debaixo do sangue. O irmão Branham diz que nós temos que ter o Espírito Santo para ir no rapto. Que diferença fez, Rosella, quando eu disse, eu vejo. Ele viu quem era o irmão Branham, ele viu a mensagem, simplesmente abriu para ele. Ele era um homem de 300, 400 navegadores, ele era o líder de várias pessoas. Talvez depende de humilhar o coração para ver Deus. O irmão Branham disse que ver é entender. E simplesmente aconteceu em um segundo, a sua vida mudou. Na próxima hora ele estava pensando diferente. No próximo dia estava diferente. Eu não posso entender. Ele começou a cantar especiais na igreja, louvar a Deus, cantando hinos, fale o seu nome de novo, algumas coisas que ele nunca teria feito antes. O Espírito Santo muda-nos. Ele queima tudo o que não deveria estar ali e ele nos ancora, e aquele carro nunca será aberto até aquele dia. Agora estou satisfeita. Eu disse bem. Eu disse, Felipe, Jesus disse, para aqueles que perdoa, ama pouco. Eu tentei, ao longo dos anos, não ir a outros indivíduos, mas tratá-los com amor. E é difícil para viver neste mundo, mas Jim me lembra agora, nós teremos problemas, mas como o irmão Branham reagiria a esses problemas? De que forma? Jim me ajuda agora, ele me ajuda. E eu agradeço o Senhor. E eu sou uma cristã, senão não teria que fazer isso, sentar num rio e nunca testemunhar, nunca pregar. O meu coração, o desejo do meu coração é ganhar alguém para Jesus Cristo.
e pelas as pedras que eu tropecei durante a minha vida, que eu puder ajudar alguém, dirigir as vidas deles e dizer, olha, há uma saída por qualquer coisa, de qualquer adversidade, para eles olhar a Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele fará um caminho onde não há caminho. E eu simplesmente agradeço a Deus. Minha mãe orou. Eu, sim, devo ter orado no meu coração que eu precisava ser libertada. E Deus me libertou mandando o seu profeta. E ele disse ao irmão Diller, simplesmente aconteceu o que Deus me enviou aqui para isso. E eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez por mim. Eu agradeço por tão maravilhoso que Ele pode me alcançar, porque eu era nada, absolutamente nada. E pela sua graça e sua misericórdia e amor, Ele me deu uma vida novinha. E cada Bíblia que eu tenho, eu marco em 2 Coríntios 5,17. Assim, toda aqueles que está em Cristo é uma nova criatura, e todas as coisas do mundo já se passaram, e Ele fez tudo novo. E eu amo Ele de todo o meu coração. E eu amo o irmão Branham por trazer a Jesus Cristo para a minha vida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.